Eu sou a professora Graça, vou lecionar a disciplina de produção de texto para os alunos do terceiro ano do Colégio Emaús. Olá, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Na nossa última videoaula eu deixei algumas atividades aqui para vocês fazerem. E hoje, como todas as vezes, né? Eu inicio as nossas videoaulas fazendo a correção das atividades que eu deixei. Deram conta de fazer direitinho? Eu espero que sim. Então agora vocês peguem o livro de vocês e vamos fazer a correção, né? Vocês já sabem que tem a liberdade de pausar o vídeo quantas vezes julgar necessário, mas não vale deixar nada errado no livro, combinado? Então vamos lá. Vocês se lembram que eu pedi para vocês desenhar, fazerem um bicho com as mãos, do jeito que vocês quiserem, olhar, dei até uma dica para pesquisar e enviar para mim? Tô aguardando, tá? Assim que for chegando, eu vou colocando aqui, olha. Esse aqui, a mão assim, olha. Olha o que deu para fazer. Agora, olha esse, gente. A mão virada para baixo faz um elefante. E ela assim, ó, faz a boca de um cachorro. Tá vendo que legal? Nas fontes que vocês forem buscar na internet, que eu falei com vocês, para olhar lá, vocês vão ver muitos outros. Eu tô doidinha que chega aqui, ó, para eu colocar aqui o que vocês fizerem. Combinado? Gente, então vamos iniciar a correção do para casa. Nós havíamos visto uma imagem, né, que era da Tarsila do Amaral, onde ela fez uma releitura da obra da Cuca. Lembram? Que elementos da natureza apareciam na pintura? Vocês se lembram daquela pintura da Cuca? Tinha árvore, tinha animais, porque tinha um tatu, não tinha? Riacho, pedras e arbustos. O que é arbustos? São árvores. E qual que era a cor predominante daquela pintura? Qual que era a cor que tinha mais? Em sua opinião, por que a autora escolheu essa cor? Era o verde. Sugestão, né? O verde porque predomina na tela, reproduz um mato. Então, ela estava reproduzindo alguma coisa da natureza, porque a Cuca, né, a lenda dela é que ela não é um personagem que vive no mato. Então, por isso que predominou o verde. Que outras cores também aparecem com destaque na pintura e que essas cores lembram? Olha, o amarelo e o azul. Essas cores, junto, amarelo e azul, lembram o quê? O que é verde, amarelo, azul e branco? Vocês sabem? A bandeira do nosso Brasil, né? Então, o amarelo e o azul representando a bandeira do nosso Brasil. Observe a árvore ao fundo da paisagem. Como essa árvore foi desenhada? O que você achou desse desenho? Ela foi desenhada com corações. Qual a resposta que vocês colocaram aí? Por que ela foi desenhada com corações? O que ela quis transmitir? Ela mostrou a Cuca, mostrou a natureza e mostrou a árvore de corações. Eu vou ver quando a gente pegar o livro de vocês, combinado? Dos 4 animais retratados na pintura, vocês se lembram que tinha um animal lá, até que era um bicho inventado? Qual parece ser o mais importante, gente? Era a Cuca, não era? Porque ela estava maior, bem visualizada, e ela queria fazer uma pintura da Cuca, representando o nosso folclore. No folclore, a Cuca é um ser que costuma trazer medo para as pessoas, não é verdade? No quadro de Tarsila, parece ser um aterrorizante? Resposta pessoal também, eu não deixei registrado aqui, mas não parece não. No quadro da Tarsila, a Cuca parece ser tranquila, não tem nada de anormal nela. Olha aqui, gente, tinha uma pintura, né? Você já sabe que Tarsila do Amaral gostava de retratar cenas bem brasileiras em seus quadros. Ela usava muitas cores que lembram a bandeira do Brasil, verde, amarelo, azul, branco. O desenho abaixo é reprodução da obra da paisagem com touro, feita por Tarsila. Sua tarefa é pintá-lo de maneira a achar mais bonito. Vocês tinham que colorir do jeito que vocês achassem mais bonito. Você pode seguir o estilo da Tarsila, usando as cores da bandeira, né? Ou fazer de forma que achar mais interessante.
porque agora você seria o artista. Quando nós pegarmos também os livros, eu vou ver como que ficou, hein? Tem tanta gente que gosta de colorir bonito nessa turma. Vou mostrar para vocês como que era o da Tarsila, olha. Olha como que o verde predomina, tá vendo? Azul, mais o verde, né? Branco. Tem amarelo também aqui, ó. Um amarelo mais forte, um tom mais forte, né? As árvores, né? Muito bonita a pintura dela. Ela tem muitas outras obras, tá? Agora vamos aqui, olha. No texto teatral que estudamos, vimos que leão e javali quase viraram carniça, ou seja, carniça é comida de urubus, no texto anterior. Mas você sabia que pular carniça em algumas regiões do Brasil é o nome de uma brincadeira? Ou pular corda, lá eles vão pular carniça. Meninos pulando carniça, esse quadro aqui foi pintado por Cândido Portinari em 1957, tá? Representa os meninos pulando carniça, que é uma brincadeira também. Cândido Portinari nasceu em 1903 e morreu em 62. Morreu novo, né, gente? Foi um dos pintores mais importantes do Brasil. Ele nasceu em Brodowski, interior de São Paulo, e também gostava de retratar a cultura e as características regionais do nosso povo. Vamos agora fazer a interpretação aqui, olha. Por que a pintura se chama Pulando Carniça? Porque é o nome da brincadeira que a pintura está sendo retratada, né? Nós vimos leitura de imagens também, e a gente viu que retratou ali a brincadeira. A pintura retrata um dos temas favoritos de Portinari. Qual é? Sabe, gente, que ele gostava muito de retratar crianças brincando? Muitos quadros deles, vocês vão ver crianças brincando. Observe as crianças da pintura e responda no caderno. Elas estão paradas ou em movimento? Gente, olha aqui. Elas não estão paradas. O menino está parado no ar lá porque foi pintura. Mas elas estão em movimento. Como são as roupas que eles estão usando, gente? Vamos voltar aqui para a gente ver. São roupas simples, né? Roupa de ficar em casa. Não tem nada demais nessa roupa. A gente observa também que eles estão descalços. São simples e coloridas, amarelo e marrom, azul claro e branco. Então, são os tons que ele usou. Eles parecem felizes ou tristes, gente? Brincando aqui, o que você acha que eles estavam? Uma resposta pessoal. Quando a criança está brincando, ela está feliz, com certeza, né? Observe o menino de camisa amarela e responda no caderno. Olha aqui. Camisa amarela seria essa aqui, porque na imagem do livro não está muito bem, ela está clara. Onde ele está? Ele está no ar. É um menino que está no ar, tá, gente? Com os braços abertos e as pernas abertas, pulando por cima de outro menino. Então, isso que é pular carniça. Um fica agachado, o outro pula por cima dele. O que se vê na paisagem atrás dele? Vamos voltar aqui. O que tem atrás dele, gente? Eu estou vendo nuvens. Vocês observam nuvens aqui? Aqui tem casas. Lá no fundo, olha, montanhas, a lua, né? Então, casas, árvores, montanhas e nuvens. Dá para ver mais, observar mais as nuvens, né? E as montanhas também ao fundo. Por que as casas parecem menores que as crianças? Porque elas estão ao fundo. Quando a gente faz uma coisa, tira uma foto com alguma coisa bem no fundo, e em segundo plano, longe de duas crianças maiores que estão brincando de pular carniça, que estão no primeiro plano. Olha aqui. Por que as casas que estão aqui, olha, parece pequenininha a montanha também? Porque a pintura dos meninos ficou em primeiro plano e as outras lá no fundo, né?
quase invisível em segundo plano. Compare as duas pinturas estudadas e preencha o quadro. Tem cores vivas e fortes. Foi Tarsila ou Portinari, gente? Foi a Tarsila, porque ela gostava de pintar verde, amarelo, azul, né? O branco não é uma cor forte, mas ela gostava de retratar cores da natureza, tudo que remetia ao nosso país. E com movimento, porque as pinturas da Tarsila eram paradas, e do Portinari em movimento. Retrata elementos da cultura brasileira. Aí são todos dois, ó. A Tarsila, mostrando a mata, a cuca, personagem do folclore, e o Portinari, mostrando brincadeiras de crianças brasileiras também. O tema está ligado ao folclore brasileiro? Sim, mostrou um personagem e brincadeira. Por quê, gente? Porque folclore é um conjunto de tradições, costumes, lendas de um povo que é passado de geração para geração. E ele é manifestado através de poemas, canções, histórias, contos, personagens, né? Personagens que causam medo, parlendas, trava-línguas, comidas típicas. Então, são várias maneiras de representar o folclore do nosso país. Ele é muito rico, viu? Olha, parlendas, trava-línguas, textos folclóricos, figuras, né? Danças também, letras de canções. Gente, ele é imenso, a riqueza dele é assim, imensurável. E muito bom para a gente aprender a cultura do país da gente. O tema Crianças Brincando é de quem? Tarsila ou Portinari? Do Portinari, porque o tema da Tarsila foi a cuca e o do Portinari foi Crianças Brincando. Aprendemos que a Tarsila pinta a imagem parada, né? E o Portinari a imagem em movimento. Gente, o que é um conto de assustar? Vocês gostam de ouvir histórias, né? Era uma vez, história de assustar? Eu confesso que quando eu era menor eu não gostava muito não. Eu tinha muito medo. Mas é uma brincadeira, né? Mas existe esse gênero textual também, contos de assustar. Vamos ver as características dele? É um conto. Um conto é uma narração breve de eventos, então ele é pequeno. Imaginários, porque não existe assombração, não existe esses elementos imaginários, né? Que apresenta um grupo reduzido de personagens e que recorre poucos recursos narrativos, me perdoem, de modo a desenvolver um argumento não demasiado completo. Então, o conto ele é pequeno, só que esse conto de assustar, ele tem os momentos dele, né? Tem aqueles momentos, o clímax, né? O que vai acontecer, quem vai assustar, como vai ser o desfecho. Essa aqui, olha, deixei uma capa de um livro aqui, ó, Contos para Rir e Assustar. Então, é uma história para criança também, né? Para rir e para assustar. Aí nós iniciamos a unidade 4, que começa assim, olha. Ai, que medo! Você gosta de histórias que dão medo? Em sua opinião, que personagens fazem o leitor tremer de medo? A Cuca, quando as minhas filhas eram menores, quando aparecia a Cuca no sítio do Pica-Pau Amarelo, elas tremiam de medo. Ou algumas apenas fingem que são corajosas e no fundo também morrem de medo. Acho que todo mundo tem medo, um pouquinho de medo sempre é bom. E você, tem medo de quê ou de quem? Você sabe de que eu tenho medo? É claro que a gente tem medo de assaltante, de ladrão, né? De fenômenos da natureza que vão causar coisas ruins, de doenças. Mas esses medinhos aqui dos contos, eu morro de medo de rato. Eu tenho pavor, tenho nojo de rato.
O rato pode ser desse tamanhozinho que eu subo um lugar mais alto que tiver. Um dia, pessoalmente, eu vou contar para vocês as histórias de ratos que eu já vivi, que eu já vivenciei, e agora eu conto rindo, engraçado. Foram muito engraçadas. Nós vamos ter oportunidade para esse momento, tá? De vocês também compartilharem comigo algumas coisas que vocês têm medo, se já aconteceu alguma coisa, vai ser muito bacana. Aguardem. Olha aqui, gente. São imagens para assustar, não são? Mas a menininha aqui não tá assustada, não. O bebezinho tadinho, tá? Olha. Ele não tá. E esses aqui, ó. São os monstros imaginários, né? Porque não existe monstro. Conto de assustar. Então, é um próximo gênero textual da gente. Conto de assustar. Agora, prepare-se para arrepiar os cabelos. Ai, que medo! Nossa, gente, se estivesse na sala de aula, a gente ia fazer muito legal essa história aqui, ó. Mas eu vou fazer de conta que a gente está na sala um pouquinho. Caio! Ângela Lago que escreveu esse conto. Em Bom Despacho é uma cidade aqui perto de Belo Horizonte, tá? Tinha uma fazenda à venda, mas ninguém queria comprar. Sabe por quê? Era mal assombrada. Quando o preço chegou lá embaixo, que ela ficou bem baratinha, veio de luzes um comprador para fechar o negócio. O caseiro, que tomava conta da fazenda, aconselhou o homem a passar a noite na fazenda e deixar a decisão para o dia seguinte. Por quê? Por causa dos casos de assombração. E o homem ficou para dormir. De madrugada, acordou com uma voz cavernosa. Caio, Caio. E a voz repetia. Acontece que o homem se chamava Caio. Ele estranhou muito e foi com custo que ele gaguejou. Ele assustou também, ó. Aqui! Não é assim que a pessoa fala quando tá gaga? E na mesma hora, um osso de perna caiu em cima dele. Olha que imagem, gente. O homem gelou. Quando a gente fica com medo, a gente arrepia, fica com medo, esconde, né? Mas não adiantava correr. A assombração sabia até seu nome. Era assombração, gente? Melhor era continuar deitado e se cobrir todinho. Dali a pouco, o vozeirão recomeçou. Caio, Caio. E se a assombração não soubesse o nome dele, coisa nenhuma, e estivesse só perguntando se podia cair? Porque o nome Caio tem essa, né, dupla interpretação. Por via das dúvidas, Caio murmurou. Sim, deve ter falado entre os dentes, né, de tanto medo. Sim. Caiu outro osso. E Caio matutava. O que é matutava? Ele ficava aqui pensando, o que será? Será que a assombração estava pensando que sim? Queria dizer sim, pode cair? Ou sim, eu sou o Caio? Resolveu desvendar, quer dizer, investigar para saber o que era. Essas palavras, gente, o significado delas está aqui, tá? Essas que estão amarelo aí. A questão de uma vez por todas. Eu? Caiu mais um osso. De novo. Caio. E o Caio, para testar, cai. Caiu outro osso. Aí o Caio começou a achar que a assombração estava gozando da cara dele. O homem teve um treco. Deu 2 tiros para o alto, chorando de nervoso. Cai, mas cai logo, que eu não aguento mais essa história. E para sua surpresa, quem despencou do forro do teto foi quem, gente? O caseiro, que não queria que o dono da fazenda onde ele gostava de vadiar vendesse a fazenda. Gostava de ficar lá para brincar, vadiar aqui, olha, ficar a andar à toa, sem trabalhar, não fazer nada, levar uma vida ociosa, ficar lá tomando conta, à toa. Por isso que ele se fazia de fantasma, né? Para todo mundo que fosse lá. E esse comprador
dessa cidade aí de Bom Despacho, foi lá tentar comprar, e ele falou assim, dorme aqui uma noite para você ver. Aí quando ele dormiu, esse caseiro escondeu lá e ficou fazendo medo nele. Ainda bem que ele foi corajoso e descobriu, né? Desvendou o mistério. Ângela Lago, autora desse texto, nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 1945. É autora e ilustradora de narrativas e poemas dedicados ao público infanto-juvenil. Formada em artes gráficas, é uma das artistas contemporâneas mais premiadas no Brasil e no exterior. Para saber mais sobre a autora e sua obra, tem um endereço eletrônico aqui que vocês podem acessar, www.angelalago.com.br/abcd.htm, esse sinal aqui, e esse acesso para tirar esse texto foi em 2016. Vocês podem acessar esse link, tem aí no livro de vocês, para vocês saberem mais das obras dela também, né? Eu também vou fazer isso. Olha aqui, gente. As histórias ou contos de assustar apresentam vários elementos que ajudam a causar medo no leitor, como cenário noturno, correntes que são arrastadas, vozes sussurradas, portas que batem, de repente, trovões e relâmpagos, caveiras, luzes que se apagam misteriosamente, sombras, além de fatos não explicados, personagens misteriosos, etc. Só um minutinho, gente. Tá muito calor, não tá? Marque os elementos que causam medo presentes nesse conto que nós acabamos de ler aqui, eu acabei de ler agora. Quais são? A casa mal assombrada, a voz cavernosa, né? E o osso de perna. Você já pensou, se você estiver dormindo, cair um osso de perna de ser humano em cima de você? Mesmo que seja de um animal? Nossa Deus, que susto que a gente leva, né? Aí na 2 está assim, enredo é o conjunto de acontecimentos de uma história, são os fatos que vão sendo narrados. O conto que você leu foi publicado no livro 7 Histórias para Sacudir o Esqueleto. Deve ser muito legal. Responda no caderno. Pelo título, qual seria o enredo das histórias desse livro? Enredos de histórias assustadoras que fazem o leitor tremer de medo. Só a primeira, né? Na hora que chamava Caio. Quais são os personagens envolvidos na história onde se passam as ações? Caio, o possível comprador da fazenda, né, que dormiu lá. O caseiro que cuidava da fazenda. Na casa de uma fazenda que estava à venda. O caseiro cuidava dessa fazenda que estava à venda. E o comprador, Caio, que é o possível nome dele, porque ficava gritando, né? Caio. Tanto que o comprador falou, eu respondo ou será que ele está falando seu Caio? Quando ocorrem os fatos narrados? Aconteceu foi de manhã? Não, foi à noite. O homem ficou para dormir. De madrugada, acordou com uma voz. Sempre de noite, né, gente? Para fazer medo. Mas essas coisas assim, a gente não precisa de ter medo, não, tá? Leia. Em Bom Despacho, tinha uma fazenda à venda, mas ninguém queria comprar. Era mal assombrada. Quando o preço chegou lá embaixo, veio de Luzes, que é outra cidade, um comprador para fechar o negócio. Qual é o sentido de o preço lá embaixo? E por que o preço da fazenda chegou lá embaixo? O preço era alto e as pessoas tinham tanto medo que ninguém queria comprar. Então foi diminuindo o preço. Por exemplo, se era 20 mil, passou para 10, passou para 5, passou para 1.000. Isso que é o preço foi abaixando. A fazenda perdeu muito valor, ficou barata, o preço despencou, porque as pessoas pensavam que ela era mal assombrada e ficou desvalorizada. Olha, gente, hoje, vocês ficaram com medo aí não, né? Mas os casos dos contos dos ratos eu ainda vou contar para vocês. Eu acredito que vocês têm um monte de conto aí também que vocês já brincaram, já viram. Se a gente tivesse em aula presencial, hein? A gente ia fazer um monte de conto de terror em sala.
mas tudo na diversão. Exercícios para vocês fazerem de atividade de para casa. Livro de produção de texto, as páginas 98, 99, 100 e 101, tá bom? Não deixem de fazer. Na próxima videoaula eu volto fazendo a correção. Eu espero que até a próxima videoaula eu tenha recebido aqui desenhos feitos com as mãos para colocar aqui na nossa videoaula e ficar lindo, né? Com imagem, com atividades que vocês fizeram. Eu sei que eu vou receber porque vocês são muito participativos. Então, gente, que Deus abençoe você sempre, que Deus abençoe sempre a sua família. Até a nossa próxima videoaula e lembre-se, juntos no caminho certo.